Muito bem, show de bola, Jadson Barreto aqui na área. E esse vídeo será um vídeo bem prático, tá? Um vídeo bem direto ao ponto. Eu quero te mostrar na prática como escrever um livro de maneira rápida, de maneira prática, utilizando é, o- esse robô, esse agente de copy que eu criei, que eu treinei com base na metodologia que eu uso para escrever livros, ou seja, todos os bastidores em termos de conhecimento, todos os bastidores em termos de processos, todo esse acervo de experiência, conhecimento e técnicas, eu joguei dentro desse agente, dentro desse robô, para nos auxiliar na escrita de livros. Então, eu vou te mostrar aqui na prática como é que você pode escrever o seu livro utilizando esse agente, beleza? Vamos lá. Ó, primeiro de tudo, eu já tô com um tema aqui em mente, tá? Eu já tô com um tema aqui em mente, mas o que é que eu sugiro? Esse agente ele vai te ajudar a criar tema, tá? Ele vai te ajudar a definir título, tema, tudo isso. Mas eu sugiro, tá? Eu sugiro que se você tá com uma dúvida de tema, ou se você quer uma assertividade ou uma precisão maior em termos de definição de tema ou identificação de uma brecha, quando eu falo definição, eu falo em termos de brecha. A gente tem que ser, vamos ser direto ao ponto. A gente tem que ser pé no chão. Tema é brecha de mercado. É mais inteligente você escrever sobre algo que as pessoas estão buscando, sobre algo que as pessoas querem agora, do que necessariamente escrever sobre aquilo que você quer escrever. O desafio da maioria das pessoas é esse, ou o grande erro que as pessoas cometem. Elas querem escrever sobre aquilo que elas querem escrever, achando que as pessoas querem aquilo de fato. Elas podem querer? Podem. Você pode ter aquela noção, aquele feeling do que as pessoas querem, do que o seu público quer? Pode. A sua experiência com o seu público, ela é válida, tá? Mas a gente também não pode ignorar que hoje em dia existe uma massa de pessoas buscando por algo. Já existem pessoas buscando por algo que não necessariamente é aquilo que você quer falar. Então, ter esse discernimento é um ponto-chave, é essencial quando você vai escrever um livro. É o que diferencia aqueles livros que vão vender e aqueles que vão ficar na prateleira de estoque. Aqueles livros que, cara, não vai ter venda. E não é porque o livro é ruim ou porque o livro não vai vender. Mas é porque o livro não vai vender naquele momento específico. Talvez em outro momento seja o momento ideal para aquele livro. Então é de entender o recorte do momento agora. E quando se trata de definição de tema, eu sempre aconselho você ir no Google Gemini. Google Gemini, você consegue identificar o melhor tema para você escrever agora. Combinado? Fechou? Fechar os. Fechei o parênteses, tá? Em questão de tema. Eu não vou fazer o processo de pesquisa aqui porque eu já estou com um tema em mente, até para agilizar aqui o processo. Como eu falei que o vídeo vai ser prático, então eu já estou com um tema em mente. O tema é o seguinte: eu quero um livro sobre onde eu posso unir mentalidade e finanças, tá? Então eu tô com esse tema em mente, que é o tema que é o livro de um cliente que já eu já estou me preparando para escrever esse livro dele, tá? Então eu já vou me aquecer utilizando essa temática, né? Essa união de temas, tá? Então eu posso chegar aqui no agente, ó, gerador de livros e e-books, falar o seguinte: eu eu gostaria da sua ajuda para criar um livro onde eu vou falar sobre mentalidade e finanças. Ó, se eu tivesse. Vamos lá. Ó, o processo de escrita, tá? O processo é exatamente esse. Se eu já tivesse com o conteúdo base aqui, ou com mais informações em termos de conteúdo do cliente, esse aqui é o momento de colocar o conteúdo específico, o conteúdo personalizado que você tem, tá? Então aqui é o momento de jogar conteúdo, jogar base, jogar informações para que o chat, para que o robô ele entenda o seu conteúdo.
Se você quer que fique algo autoral, você tem que jogar informações na ferramenta. Tem que treinar a ferramenta no sentido de ela ter essa base de conhecimento para escrever em cima disso. Fechou? Vamos lá. Eu gostaria da sua ajuda para criar um livro onde eu vou falar sobre mentalidade e finanças, tá? Eu vou parar aqui, mas eu quero que você entenda isso. Aqui é o momento de você colocar as informações, tá? Você vai colocar todo o conteúdo aqui do seu livro, tá? Eu vou parar só aqui, porque só com isso aqui ele já vai ter uma linha para escrever. Porque é o importante que não é nem o conteúdo no que eu quero mostrar, é a estrutura do livro, tá? Ó, ele já vai começar a criar, ele vai dar sugestões com base na metodologia que ele foi treinado, ok? Ó, perfeito. Você não quer escrever apenas um livro, você quer escrever um livro que mude mentalidade e mude conta bancária. Olha só. Isso é poderoso e perigoso. E perigoso. Porque falar de mentalidade de finanças é fácil. Transformar isso em algo aplicável, estruturado e estratégico é outra história. Então vamos fazer isso do jeito certo. Título é provisório. Mente Rica, o código mental por trás da liberdade financeira. Olha isso, ó. Mente Rica, o código mental por trás da liberdade financeira. Ele já dá aqui, ó, pum, uma sugestão de título. E que título, hein? Subtítulo: Como reorganizar sua mente para reorganizar o seu dinheiro. Olha que conceito. Reorganização de mentalidade para reorganizar o dinheiro. Cara, putz, eu adorei isso aqui. Muito top. Ó, então vamos lá, vamos pegar esse título aqui. Ele já deu aqui um baita título, tá? Mesmo que provisório, mas vamos lá, tá? Então, vamos ficar com esse. Como é só um exemplo prático, então vamos pegar ele, tá? Ó, estrutura estratégica do livro. Capítulo 1, a grande oportunidade. Tema: o dinheiro é um reflexo da estrutura mental. Objetivo: ó, o dinheiro é um reflexo da estrutura mental. Olha que só, olha como ele vai criando ali as conexões entre o conteúdo. Cara, se você reparar, em termos de conteúdo, só coloquei duas palavras-chave: mente, finanças. Eu quero um livro sobre isso. Só isso que eu falei. Eu não coloquei conteúdo. Ele vai começando a criar os conceitos. Então, preste atenção nisso, tá? O dinheiro é um reflexo da estrutura mental. Beleza. Objetivo: abrir a mente do leitor e criar antecipação. Ideia central: você não tem um problema financeiro, você tem um problema de estrutura mental sobre o dinheiro. Ó, ele vai criando ali os conceitos. Blocos, ó, ele vai falando aqui dos blocos, ou seja, aqui ele vai criar todo o esboço do seu livro, tá? Ele vai estabelecer a estrutura. Capítulo 2: Erros, bloqueios e crenças. Aqui vamos gerar identificação profunda. Erros, ó, vai falar vários erros. Tá, 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 tá. Trabalhar mais achado Trabalhar mais achando que isso resolve, viver no modo sobrevivência, confundir renda com riqueza, ter mentalidade de escassez, medo inconsciente de prosperar, culpar a economia, governo, família. Ó, ele vai falando aqui dos erros. Ó. Parte 2, o método. Aqui mora o ouro. Ó. Sugestão de método em 5 pilares. Percebe a linguagem? Ele vai dando sugestões. Ele não vai dizer, não, faz isso. Não, tem a sugestão. Ou seja, pode ser editado ao longo da criação do livro. Capítulo 3, financeira. Capítulo 4, relação emocional. Capítulo 5, visão e expansão. Capítulo 6, disciplina financeira inteligente. Capítulo 7, expansão de renda. Capítulo final, a decisão. Aqui consolidamos. Se você começou achando que precisava de mais dinheiro, descobriu que precisava de novamente. Resumo da jornada: mentalidade, identidade, emoção, estratégia, expansão. Olha isso. Olha a sugestão de método que ele dá. Convite estratégico, depende do seu objetivo. Aí aqui, ó, ele vai dar, ó, as sugestões para onde você pode levar o seu público. Olha como esse ChatGPT é treinado, cara. Olha como esse robô tá treinado. Ele vai dizer aqui, ó, mentoria, curso, comunidade, Instagram, canal, newsletter. Você pode levar para esse como um convite de CTA para esses cantos. Tá? Aí aqui ele já. Agora eu preciso entender algo importante. Quem é o público? Ó, com base nisso aqui, ele pode te ajudar a. Aí aqui vem aquela parte que eu te falei do conteúdo, das informações base. Se lá no começo você tivesse colocado todas as informações que ele precisa saber sobre o seu público, ele não ia perguntar isso aqui, ele já ia passar a escrever. Mas, como eu não coloquei, ele quer saber mais informações, porque ele criou ali uma estrutura.
Mas, tipo, ele criou com base no conhecimento dele, com base no que ele viu que tem um alto potencial para virar um best-seller. Tá fazendo sentido? Mas, claro, você tem que colocar suas informações para ter a sua autoralidade. Legal? Ó, então vamos lá. Aí aqui você. Vou ignorar isso aqui, mas você já pode ir pro capítulo um. Ó, vamos lá. Vamos começar o capítulo um. Ele vai começar. Vamos lá. Capítulo um. A grande oportunidade que ninguém te contou. Ó. Ele vai começar a escrever aqui, ó. Vou ler aqui só para você ver como é que tá ficando, tá? Capítulo um. A grande oportunidade que ninguém te contou. Existe algo que quase ninguém percebe. E enquanto você não perceber isso, vai continuar tentando resolver sua vida financeira do jeito errado. Você não tem um problema de dinheiro, você tem um problema de mentalidade. Eu sei. Pode parecer clichê, pode parecer. Olha legal isso, ó. Isso aqui vale a pena eu parar pra explicar. Você percebe que ó, eu vou ler. Cara, muito massa isso. Eu vou ler, aí você me diz. Aí a gente vai refletir sobre isso, tá? Existe algo que quase ninguém percebe. E enquanto você não percebe, vai continuar tentando resolver sua vida financeira do jeito errado. Você não tem um problema de dinheiro, você tem um problema de mentalidade. Eu sei. Pode parecer clichê, pode parecer frase barata, frase motivacional barata. Mas continua comigo. Se dinheiro fosse apenas sobre esforço, as pessoas mais ricas do mundo seriam as que mais trabalham fisicamente, certo? E não são. Se dinheiro fosse apenas sobre estudo, todos os formados estariam financeiramente livres. E não estão. Se dinheiro fosse apenas sobre oportunidade, todo mundo que vive no mesmo país teria o mesmo resultado. E claramente não tem. Então a pergunta é: o que realmente separa quem prospera de quem apenas sobrevive? A resposta é desconfortável, é interna, é invisível, mas é extremamente poderosa. A verdade é que poucos aceitam. Dinheiro não é apenas um recurso, dinheiro é consequência. Ó, ele vai começando a criar uma expectativa. Ó, o que eu quero que você entenda aqui? Sério, sério, para comigo. Tá com cara que foi criado pelo. Isso aqui, esse texto aqui, sério. Esse texto aqui, que eu acabei de ler pra você agora. Ele tem cheiro de A. Ele tem cheiro de um texto que foi criado por uma inteligência artificial. Sério, seja sincero, vamos refletir sobre isso. Cara, eu me arrepiei. Eu me arrepiei ao ler esse texto. Porque eu senti uma humanidade. Eu senti ali um texto emocional, um texto conversacional. Então, cara, assim, por que que é assim? Mas por que que esse texto está tão avançado em termos de estilo de escrita? Porque ele foi treinado. Ele foi treinado. Ele não foi treinado somente em estrutura, ele foi treinado no estilo de escrita dos parágrafos. Eu coloquei um acervo de estilo de escrita aqui. Eu quero o estilo A, eu quero o estilo de escrita B, o estilo C, o estilo D. Eu fui explicando cada estilo e ele vai automaticamente escrevendo com base nesses estilos. Por isso que ficou uma escrita muito avançada. Legal? Ó, algo que eu posso fazer aqui. Eu venho aqui e vou salvando aqui ó, meu, meu título. Você vê que ele deu uma encerrada aqui, né? Ó. Ele já deu uma encerrada. Antes de avançar, preciso fazer uma pergunta honesta. Babá. Ó, no próximo capítulo, eu tenho a opção de encerrar aqui, se você quiser um capítulo mais curto, ou eu tenho a opção de continuar aprofundando, tá? Posso chegar aqui e dizer, ó, antes de encerrar o capítulo um, eu gostaria, eu quero aprofundar ainda mais nos conceitos do capítulo um do livro, ainda no capítulo um.
ele, o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai continuar escrevendo. Ó, a arquitetura invisível da sua vida financeira. Existe algo que ninguém percebe. Sua vida financeira é construída em três níveis: pensamento, emoções e decisões. Esses três níveis funcionam como engrenagens. Ó, ele vai começando a desenvolver. Ou seja, aqui é, eu poderia ter encerrado o capítulo, mas não, eu vou desenvolvendo ainda mais. Outra coisa que você pode fazer aqui, ó, taratatata, ó, você vê que ele vai sempre tentando encerrar o capítulo. Então, aí você vai lendo e você vai assistindo o feeling. Tem algo mais que eu possa falar? Cabe aqui adicionar uma história? Cabe aqui adicionar um elemento específico? Cabe aqui adicionar um exemplo prático? Você tem que ter esse feeling de, ah, beleza, aqui tá bom, vou encerrar o capítulo aqui, não, vou continuar. Ó, mas aqui, ó, eu posso adicionar. Já tenho, ó, 13 páginas. Uma, uma média que eu gosto de trabalhar por capítulo, em torno de 20 páginas. 20 páginas por capítulo é o ideal. Dá tempo de você falar tudo, dá tempo de você seguir a estrutura certinho, dá tempo de fazer, de ter um capítulo bem prático e não fica muito exaustivo de ler. Então, 20 páginas no A4 aqui pro primeiro capítulo, tá perfeito. Beleza, ó. Ele vai começando a desenvolver, ó. E o livro vai nascendo. E o livro vai pegando forma, tá? Aqui, ó, o que é que eu posso fazer também? Aqui eu posso. Você pode fazer o seguinte, ó. Agora, crie um bloco final de encerramento do capítulo, preparando o leitor para o capítulo 2. Posso fazer isso? Ele vai, ele vai começar ó, ó, ele vai começar a escrever. Você vê que ele escreveu mais longo? Ó, então você pode chegar aqui e e colocar. Você pode usar você pode chegar aqui e utilizar esse bloco. Aí aqui você poderia pedir para ele escrever mais blocos. Você pode fazer aqui também, ó. Você pode pedir para ele deixar os blocos de textos mais longos. Então aqui é muito de feeling. Você vai escrever, você vai sentindo. Encerro aqui, não encerro. Aqui cabe uma história. Aqui cabe explicar mais um conceito. O conceito ficou curto. Vou pedir para ele escrever um bloco de texto mais longo. Ele vai escrever, tá? Como eu tenho um feeling de autor, então aqui eu vou. O que é que eu vou fazer agora? Fazer o seguinte: antes de encerrar, crie um recapitular ou resumo prático e é, enumere 7 tópicos desse resumo do capítulo 1. Coloque como sub, subtítulo princípios. Princípios do capítulo 1. Então, ó, eu gosto dessa linha de princípios, né? Você pode. Eu escolhi isso aqui, tá? Mas você pode colocar. Só resumo mesmo. Resumo prático, tá? Resumo prático ou recapitulando, tá? Então você pode é, seguir essa linha também. Ó, beleza? Eu vou colocar aqui, ó, só o resumo mesmo. Ó,
Tã. Legal. Beleza? Mas antes de avançarmos, eu quero organizar tudo que você acabou de entender, porque prosperidade não nasce de inspiração, ela nasce de compreensão estruturada. Aqui está os 7 princípios fundamentais que você precisa carregar para o próximo capítulo. Ó, ele vai começar a fazer um resumo ali do capítulo. Ó, número 1, dinheiro é consequência, não causa. 2, você nunca ganha além da sua identidade financeira. 3, existe um teto financeiro mental. 4, pensamentos geram emoções geram decisões geram resultados. 5, cérebro prefere o familiar ao próspero. 6, dinheiro amplifica quem você já é. Olha os conceitos. Isso aqui, cara, é muito, muito massa para você reforçar o aprendizado do leitor. Reforçar aquilo que o leitor viu durante a leitura. Então, assim, ó. Já estamos aqui beirando as 16 páginas e o nosso capítulo eu já poderia encerrar o capítulo aqui. Já tá um capítulo legal. E partir pro 2. Ó, ó o livro nascendo. Que acho que nós estamos aí com 10, 15 minutos. Capítulo 1 já tá pronto. Aqui eu poderia ir pro 2 e continuar avançando. Qual que é o ponto-chave de você entender? Que esse robô, ele já está todo treinado. Em cada etapa da estrutura. Então aqui é só você seguir que ele vai escrevendo com você. Beleza? Show de bola. E aí? Despertou o desejo aí pelo esse robô? Você tem interesse de ter acesso a esse robô? Top, hein? Então, assim, ó, é o seguinte, duas coisas que eu quero deixar aqui pra você, tá? Duas coisas que eu quero deixar pra você aqui, como próximos passos. Se você quer ter acesso a esse robô, tá? Você vai lá no meu Instagram, Jadson Barreto, Barreto com dois O, arroba Jadson Barreto com dois O no final. Você pode ir lá no Instagram, você pode mandar uma mensagem inbox me pedindo acesso ao robô, pedindo acesso ao agente, tá? Ou, e, se você esse é para quem quer ir lá encarar e começar a escrever o seu livro, tá? Então você pode ir lá. Esse robô, ele tá. Eu vou liberar o acesso, ele é pro ChatGPT, tá? Eu vou liberar o acesso lá, um valor bem especial mesmo, mesmo de verdade. Mas tem que ir lá no meu Instagram, mensagem inbox, pede o robô. Para você que quer a minha ajuda para escrever o seu livro, se você quer que eu pessoalmente escreva o seu livro, a gente tem também um caminho. Esse caminho eu vou te ajudar não somente a escrever o seu livro, mas a publicar na Amazon livro digital e livro impresso, e ainda te ajudar na divulgação de vendas do livro. Ou seja, tem uma estratégia por trás, tem as copies de vendas, então tem todo ali um caminho para vender o livro, que eu vou te ajudar também nessa divulgação. Então, assim, se você quer minha ajuda para escrever, publicar e vender o seu livro na Amazon, é, nós temos também um caminho. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Você vai clicar, chamar a equipe e falar sobre esses próximos passos. Combinado? Recapitulando, agente, se você quer ter acesso a esse agente, o agente gerador de livros e e-books, tá? Você vai me chamar no Instagram e mandar uma mensagem box falando, ó, o teu interesse aí no agente. Se você quer me ajudar para escrever o seu livro, clica no link e chama a equipe. Combinado? Então é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu! Fui!